Olá, tudo bem? Como eu tinha te prometido, aqui estou gravando esse webinário para você, né, para a gente abordar e conversar sobre como atrair e converter clientes com o escritório digital. Eu sempre costumo dizer, antes de mais nada, que o cliente do escritório digital ele é bem diferente, possui características próprias do escritório convencional. Na verdade, esses conteúdos que eu venho disseminando ultimamente, eu acredito que já ficou bem claro para você que um escritório digital de advocacia ele tem características muito próprias, né, que o difere de um escritório convencional, de um escritório tradicional, físico, né, que é aquele mais comum, né, e que normalmente nós aí advogados, pelo menos iniciamos aí a nossa carreira, né, trabalhando em algum escritório físico. Bom, e a questão da atração de clientes, ela não é diferente disso. Né? O cliente do escritório digital ele é bem diferente, ele tem características bem próprias do cliente do escritório físico. Eu costumo dizer que o cliente, o potencial cliente vindo de uma estrutura de escritório digital, ele é um cliente sabão. Ou seja, ele qualquer situação ele desliza de você, ele escapa de você muito facilmente, muito mais facilmente do que um escritório físico, né? No escritório físico, quando a gente está ali naquele contato pessoal com o cliente, né? Você já já cedeu o seu tempo, a sua atenção para aquele cliente, né? Você naquele calor humano você já comprou, já conquistou a confiança daquele cliente, dificilmente ele não vai fechar com você, né? Ele vai virar as costas, ele vai, enfim, procurar outro profissional. No meio digital, a situação, essa desistência, essa quebra de situação ela é muito mais frequente, né? Então o cliente na esfera digital, nesse ambiente digital, ele é um cliente muito mais sensível, né? Porque ele tem ali na palma da mão dele, naquele exato milésimo de segundo, muita informação, muita opção, né? Além, logicamente, aí de da gente poder estar falando aí de algumas áreas onde o seu cliente ele não vai ter aquela maturidade digital suficiente para contratar um escritório de advocacia na esfera digital, né? Então tem todas essas questões que precisam ser levadas em consideração. E pelo fato desse cliente ser um cliente muito mais sensível, o seu trabalho de conquistar, conquistar a confiança, né, de demonstrar a credibilidade para esse cliente, de deixá-lo em uma situação mais confortável para confiar em você a causa dele, né, o processo, a situação que está envolvendo a vida dele naquele momento, você vai ter que fazer um trabalho muito mais minucioso, muito mais profissional, né? Então é muito comum, inclusive, nós nos depararmos com muitos colegas que têm uma presença digital muito expressiva, atrai um volume interessante de clientes, mas não os converte em clientes de fato, né? Atrai potenciais clientes, mas não os converte em clientes de fato, né? Clientes aí com contrato assinado, que é o que vai, na verdade, fazer sentido, né, para um escritório digital e trazer aí a sustentabilidade financeira desse negócio, né? Por que que isso não ocorre? Porque muitas vezes ou se desconhece ou não se tem o cuidado devido, né, para com este cliente que é, obviamente, como eu falei, muito mais sensível, né? Muito mais fácil de perder esse cliente nessa jornada, tá? Bom, vamos vir aqui na tela, eu quero mostrar inicialmente um funil de
marketing jurídico que eu desenvolvi para ficar simples. É um funil. Quem de repente já estudou um pouco de marketing, já estudou um pouco de funil de marketing, funil de vendas, tá vendo aqui um funil bastante simples, né? Mas a ideia desse funil simples é o que? É mostrar de forma muito básica, né? Mas fácil da gente entender, nós advogados que não somos aí da área do marketing, né, da área de gestão, para a gente compreender mais facilmente e tentar alinhar o nosso mindset no sentido de compreender quais são os passos, né, a jornada, as etapas que o cliente, que esse potencial cliente, ele vai seguir, né, até se tornar de fato um cliente para o escritório, tá? Bom, nós temos aqui nesse topo desse funil, né, a etapa do marketing, né, que é onde é feito a atração desse potencial cliente, né? Então, o que a gente pode trazer como exemplo aqui, né? Como que a gente atrai esse cliente? São aquelas medidas que a gente muitas vezes já conhece, né? Conteúdo de qualidade, seja conteúdo através de vídeo, seja conteúdo escrito, né? Disseminado através de blog, né? Através de portais como o Jus Brasil, através de redes sociais, né? Esses conteúdos é extremamente importante que eles estejam aí acoplados de uma engenharia de SEO para que eles tenham um posicionamento orgânico eficaz, né? Mas enfim, eu não vou entrar muito nessa situação. Aqui a ideia para a gente entender a questão desse funil é que nesse topo de funil o marketing ele opera para atrair esses potenciais clientes, tá? Dentro do marketing a gente estaria falando aqui de atrair um volume de leads, né? Que são potenciais clientes aí, pessoas que estão começando a interagir, que estão começando a lhe descobrir nessa esfera digital, tá? E aí, aqui a gente vai ver que nós temos 2 pontos de conversão, né, ao longo dessa jornada do cliente. A primeira conversão é do marketing para o comercial. O que é o comercial? O comercial é aquela etapa ou aquele setor, né, para quem já tem isso setorizado no escritório, mas é onde a fase em que o cliente ele já foi atraído, né, por alguma estratégia de marketing. E lembrando que não existe você não fazer marketing, né? Porque tem muita gente que tem um escritório já consolidado e nunca de repente atuou ou agiu profissionalmente com o marketing, né? Nunca fez um trabalho de atração profissional consistente, mas ele fez um trabalho de atração, ele fez um trabalho de marketing. Como que ele fez isso? Trabalhando de forma extremamente profissional, entregando resultado para os seus clientes e ao longo do tempo, boca a boca, acabou atraindo mais clientes, né? E a própria empatia muitas vezes do advogado. Então não existe você não fazer, né? Você pode não fazer de forma profissional ou de forma muito consciente, mas se você tem um escritório que tem sustentabilidade financeira e está perdurando, você de uma forma ou de outra você faz, tá? E aí esse aqui é o primeiro momento da conversão, então, né? Que esse marketing ele precisa trazer para o comercial, né? O que é o comercial? É essa parte do fechamento, onde se inicia então uma conversa com esse potencial cliente, né? O convidando aí para efetuar um fechamento, né? Explicando, entendendo o caso dele, fazendo sentido para ele, a gente conduzir ele para um potencial fechamento de contrato, tá? Então aqui nós temos a primeira etapa da conversão. Nós poderíamos inclusive dizer aqui que o grande objetivo de um departamento de marketing jurídico ou das ideias, das estratégias de marketing é converter esse potencial cliente para essa segunda fase do comercial, né? Porque o objetivo dele é levar esse potencial cliente para que se possa ter uma conversa aí, onde existe a possibilidade de
transformar esse potencial cliente num cliente de verdade, né? Dentro do marketing digital, uma estratégia bem simples é através de, nem estratégia, eu digo uma das formas muito simples é através das landing pages, que são páginas de captura, onde o cliente ele coloca os dados dele e ele clica, por exemplo, em solicitar atendimento. Ali teve uma conversão, né, do marketing para o comercial, porque ele deu esse passo, né, ele saiu somente da atração e veio para o comercial. Quando que o marketing, ele, vamos dizer assim, que ele falha, ou melhor, que ele não entrega o resultado dele, quando, por exemplo, a gente tem um potencial cliente, ele é atraído, por exemplo, por um artigo nosso, e o cliente lê todo o artigo, mas ele não converte naquela página pedindo um contato do comercial, ele não agenda um horário com o escritório, ele não entra em contato com o escritório. Então não houve essa conversão, né? E esse cliente ele acabou não entrando, não adentrando ao funil, não indo para a próxima fase, né? Perfeito, o comercial entrou aqui. Quem tem departamento, escritório já setorizado, né? Tem aí os advogados fechadores. Vamos supor aqui, perfeito, o advogado fechador foi lá, escutou o cliente, verificou que faz sentido o trabalho do escritório, aquilo que o escritório se propõe a entregar para a vida, para a causa, para a situação daquele cliente. Ele faz o que então? Né, oferece aí os serviços e vamos imaginar então que o cliente, esse potencial cliente fechou. Aqui nós temos uma segunda conversão, né? A gente converteu esse potencial, até aqui ele estava como um potencial cliente. No momento que ele assinou o contrato com a gente, ele contratou o escritório, e assim nós vamos ter um cliente. Né? Quer dizer, teve uma conversão do comercial para o que a gente chama de back office, e aqui é onde vai começar aí a prestação dos serviços jurídicos, né? Seja uma consultoria, uma assessoria administrativa, seja uma representação judicial, né? Enfim, né? Aí vai depender aí do know-how aí que a banca, que o escritório está se propondo a oferecer, né? Que o advogado está se propondo a oferecer, né? Então aqui a gente vê que existem essas fases. E por que a gente está a gente está falando de um funil aqui, né? Porque ele vai afunilando aqui. Porque aqui nessa primeira fase a gente tem o que? Normalmente se tem um volume significativo de potenciais clientes, né, de leads aqui entrando no funil. Depois desse volume, não serão todos obviamente, mas alguns deles vão converter para o comercial, né? E depois desse um volume menor ainda que vai converter em cliente, né? Então que aí vai entrar aí a segunda, essa terceira etapa aqui, que seria a etapa do back office, onde se estaria aí prestando serviços, né? Numa estrutura onde se tem um marketing jurídico mais maduro, mais consistente, né, e com métricas e softwares aí trazendo essa situação, a gente começa a ter aqui percentuais, números, né, matemáticos, onde a gente vai ver, por exemplo, o marketing de cada 100 clientes que o marketing atrai, né, a gente converte 30, dos 30 para o comercial, dos 30 que cai no comercial, a gente converte 10, né? Então quer dizer, se eu quero ter mais clientes, eu sei que eu tenho que ter um marketing aqui que ele vai atrair ao invés de 100, 200, porque desses 200 a tendência é que ele passe aí a converter 60 e de 60 ele passe a converter 20, né? Como cliente propriamente dito, tá? Mas isso é para uma estrutura já um segundo passo, quando você já tem uma estrutura de marketing jurídico mais consolidada, ele permite aí então fazer ter essa gestão matemática, né, de toda essa situação, tá? Bom, eu quero trazer agora aqui um exemplo prático, né? Eu já deixei separado aqui um artigo nosso aqui do nosso blog, né? Nós temos o blog aposentadoria-do-inss.com.br. E o que acontece? Aqui vamos ver vamos ver como que funciona na prática, né, essa questão da atração e conversão de potenciais clientes em clientes, né? Então o que acontece? Aqui o pessoal do marketing, ele foi lá,
postou esse artigo, né? Aqui a gente está vendo ele no blog, mas ele também está nas redes, está em Jus Brasil, está em jornais digitais aí que nós temos parceria e etc. Né? Então, de uma forma ou de outra, de todas as formas, a gente busca atrair, né, pessoas aqui para que leiam esse artigo. Né? Aqui está um ponto muito interessante também que é bacana chamar a atenção, a diferença de você trabalhar já com um volume de potenciais clientes mais qualificados. Né? Aqueles clientes que eles lhe procuram após eles consumirem um conteúdo de qualidade seu, eles vão lhe procurar porque eles se identificaram com aquele conteúdo. E eles podem ser considerados, então, clientes mais qualificados, né? Qual que é a diferença? Por exemplo, se eu colocar aqui no Google, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, revisão aposentadoria, tá? Coloquei revisão aposentadoria, tá? Então vamos ver se aparece aqui. Eu estou pegando bem aleatório, né? Então aqui a gente tem alguns anúncios, né, de ads, né? E aqui a gente já tem, aposentadoria por invalidez, conheça seus direitos. Né? Acho que eu vou acabar não abrindo aqui, porque para também não expor aqui outro escritório, tá? Mas vamos supor que eu abra, né? Vamos supor que eu cliquei ali, eu abri e aí veio uma mensagem para mim, uma página dizendo o seguinte: solicite seu atendimento e revise seu benefício de aposentadoria, ponto, né? Isso vai me trazer, na verdade, um lead menos qualificado daquele lead, por exemplo, que vai ler sobre uma revisão específica que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, por exemplo, revisão da vida toda aqui na área previdenciária. Né? Eu tenho um artigo que fala revisão da vida toda, ele vai consumir aquele artigo e aí ele vai solicitar o contato. Ele é um lead um potencial cliente mais qualificado. Isso significa que a probabilidade de gerar negócio entre nós é muito maior, tá? Bom, então aqui está uma estratégia bem simples, né? Um artigo escrito, né, sobre aposentar agora ou contribuir mais tempo. Né? Então o Martin veio, fez um trabalho de copyright aqui, né, colocou o texto aqui de forma, né, muito interessante aqui de ser compreendida pela pessoa que está lendo, né? As informações aqui muito bem colocadas, enfim, então a ideia é fazer com que a pessoa se informe, a gente cede essa informação, né? E ela pode então aí solicitar de repente aqui, né, o contato, né, com o cliente. Solicitando o contato com o cliente, ele vem para uma landing page. Né, isso aqui é uma landing page de solicitação de contato, né, onde ela pode conversar aí com um especialista, né, sobre a sua situação. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai clicar aqui, né, e vai solicitar o contato. Né? O que ele fez aqui? O momento que ele clicou aqui, tá? Aqui a gente vai entrar aqui já numa situação um pouco mais rebuscada aqui, que faz parte da nossa estrutura aqui. Mas o que acontece? Voltando aqui para essa landing page, né, de solicitação de contato. Aqui, quando ele clicou sim, quero falar com um especialista, né, eu quero o contato com o especialista, houve a conversão, né, na verdade, no momento que ele clicou aqui para conversar com o advogado, houve a conversão. O marketing ele entregou o seu objetivo, houve a conversão do marketing para o comercial. Né? Então agora que ele solicitou contato, ele vai conversar com um advogado do escritório, né, que vai fazer e vai entender o caso dele, e sendo o caso, né, sendo a situação, ele vai oferecer os serviços, né, e ter a chance de fazer um fechamento de contrato. Tá? E aí, esse advogado, em conversa com esse cliente, fazendo o fechamento do contrato, vai existir então a próxima conversão. Né? Perfeito, não, eu posso fazer, por exemplo, eu entendi, você foi demitido pela sua empresa, né? Tem esse direito que a gente
que é interessante, você tem direito de rever, que a princípio você tem direito de rever, né? Nós trabalhamos dessa forma. Fica confortável para você? Sim, fica confortável para você. Então tá, eu vou estar te enviando o contrato, vou enviar o contrato para você, né? Você assina e a gente inicia os trabalhos, né? Então ali houve a conversão do comercial para o back office, tá? Essa é a forma de atrair e converter clientes, né, dentro de uma esfera de escritório digital. Então você nota que aqui a gente não está na esfera física, né? Mas a gente pode também trabalhar com as duas esferas, que na verdade é o mais comum hoje de se encontrar, né? O marketing ele pode converter na esfera digital, né, para o comercial, e a etapa do comercial ela pode deixar de ser digital, né, e ser física, ou seja, o cliente vai até o escritório, né, conversar com esse advogado, né, para então aí de repente, né, poder fazer o fechamento, tá? Essa na verdade é a forma mais tranquila de se fechar, porque na parte de comercial, na parte de fechamento é muito mais simples você fechar presencialmente, pessoalmente, do que digitalmente. Porém, presencialmente você tem uma escalabilidade, uma capilaridade menor, né? Você atende menos, né? Tanto em número, a tua capacidade de atendimento reduz em termos de volume e também reduz em termos de localização geográfica, né? Porque você não vai conseguir atender, por exemplo, um cliente presencial que está em outra região do Brasil ou de repente em outro país, né? Então sempre vai ter, na verdade, entre o escritório físico e o escritório digital, sempre vai ter as suas características próprias e vai ter os pontos positivos de um e os pontos negativos e os pontos positivos e pontos negativos de outro, né? Por isso que eu costumo falar não em transformação digital, mas sim em adequação digital, né? Muitos escritórios, na verdade, eu entendo que eles não precisam migrar para, não precisam sofrer um processo 100% de digitalização e nem devem e nem farão isso, obviamente, né? Mas uma coisa que vai gritar, obviamente, vai ser o processo de adequação digital, né? Para conseguir aí atender tanto na esfera física quanto na esfera digital, que é o que a gente viu muito aí no mercado de varejo, grandes empresas, né, que até alguns bons tempos atrás praticamente não existiam na esfera digital e hoje elas estão presentes aí muito forte, né? Tanto na esfera digital quanto na esfera física, né? Natura, por exemplo. A Natura, nós tínhamos aí as representantes, eram representantes físicas, né? Faziam aquelas visitas locais, né? Você queria comprar um produto, você falava com essas representantes. Hoje cada representante tem seu e-commerce, né? Então elas continuam obviamente, né, com a possibilidade de fazer todo aquele atendimento físico, né, de proximidade, enfim, e ao mesmo tempo elas se adequaram ao meio digital, né, e a empresa olhando isso hoje ela cede na verdade aí um verdadeiro e-commerce para cada representante, né? Então isso é uma realidade, é um movimento de mercado que já vem acontecendo em vários outros setores e a gente está vendo um pouco mais lentamente aqui na advocacia, mas é o que vem acontecendo e é uma realidade, um futuro aí que a gente não vai conseguir se escapar, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, né? Como atrair e converter clientes com o escritório digital, dar uma ideia um pouco mais genérica, né? Mas ao mesmo tempo trazendo aí cada ponto, né? Para que se compreenda e você possa aí, obviamente, adequar a sua realidade, né, e verificar a melhor forma de se fazer isso, tá? Quem não tem nenhum processo de atração, de conversão, de cliente, eu sempre recomendo fazer o mais simples possível inicialmente, né? A tua presença digital pode ser
muito simples, mas ela precisa ter um processo bem delineado. Né? Não adianta eu querer implantar um processo rebuscado e complexo e eu não ter esse processo perfeitamente delineado. Por quê? Lembro do cliente, o cliente do escritório digital, o cliente sabão, né? A probabilidade dele, numa estrutura mais complexa, dele escapar, dele resbalar e sumir de você e você ter baixa conversão de cliente, é muito grande, né? Então opte pelo simples, né? Porém funcional, tá bom? Bom, pessoal, era basicamente isso, né, que eu queria passar aqui para vocês. E fica aqui o meu convite para você me seguir lá no Instagram, Rodolfo Acadroli, com 2C e 2 L's e I de igreja no final. Lá eu continuo compartilhando e seguindo adiante aí com esse debate sobre a advocacia digital, tá bom? Forte abraço e até a próxima.